tema da nossa ministração de hoje é tanque cheio ou vazio? Nós vamos entender, é uma palavra muito inspiradora, eu tenho certeza que você vai amar essa palavra, como todas, né, queridos? Então vamos lá. Olha só, tem muitas pessoas que têm o costume, né, de andar com seu carro sempre com o tanque cheio. Eu já vi pessoas que assim, tá lá dirigindo, desceu um quartinho, a pessoa vai lá no posto, enche de novo. Ela não deixa baixar quase nada, vai lá e completa. Tem pessoas que costumam andar sempre ali pela metade do tanque, né? Tá sempre ali na metade. Então, abasteceu só até metade, anda um pouco, abastece só até metade. Queridos, mas tem pessoas que só andam no limite da reserva. Sim ou não? Olha, né? Eu sou cristão, eu preciso falar a verdade. Hoje não, graças a Deus, mas eu tive uma época que eu era assim. Eu só andava ali no limite da reserva. E a gente anda, ó, aflito, no sufoco, como se o carro fosse parar a qualquer momento. Sim ou não? Então eu vou te fazer uma pergunta. Se você é desses que anda ali com, né, o tanque sempre baixinho, quase chegando na reserva, ou até mesmo, né, só andando na reserva, alguma vez, numa rua, numa estrada, você já parou, já ficou sem gasolina? Já te deixou na mão? Misericórdia. Eu já. Não, graças a Deus. Eu já, querido, você acredita? Já aconteceu comigo. Não posso mentir, não é verdade? Mas graças a Deus que a palavra está aí para a gente poder aprender cada dia mais. Graças a Deus, pastor. Agora só, pensa comigo. Mas responda para você mesmo. Se você é desse também que já parou o carro sem gasolina. Por quê? Por que será que você ficou sem gasolina? Pode parecer uma pergunta óbvia ou até uma resposta muito óbvia. Falar, pastor, porque eu não tinha dinheiro para abastecer. Deixa eu te falar, 90% das pessoas, normalmente, elas colocam vamos dizer assim, a responsabilidade ou a desculpa porque não tinha dinheiro para abastecer. 90% das pessoas fazem isso. Só que 90% das pessoas param por falta de combustível, não é por causa disso. Você vai entender por quê. Você vai entender por quê. Eu achei super interessante. Vamos lá. O que eu estou fazendo aqui é uma correlação entre o combustível, né, do carro e o combustível da nossa vida. Eu estou nos comparando aqui a nossa vida com o nosso carro, né? Então, um carro para você movimentar, para você andar, para você colocar o motor dele em movimento, você precisa de combustível. Senão o seu carro não vai servir para nada. Vai ficar parado, estacionado na garagem. A nossa vida é da mesma forma. Nós precisamos de um combustível para a gente poder andar, para a gente poder avançar. Sim ou não? Sim. Então, quando nós falamos sobre como você anda em relação ao seu tanque, me entenda. A gente está falando sobre o quê? Sobre um padrão de comportamento que reflete em todas as áreas da nossa vida. E você vai entender. Agora, se você é daquelas pessoas, né, igual eu falei, que só anda com o tanque lá na reserva, e toda vez você fica ali, né, aflito, ansioso, e de repente acende aquela luz no painel do seu carro, avisando que você, né, que você precisa colocar combustível, abastecer de novo. Talvez, queridos, talvez, você seja uma pessoa também que não está se atentando aos sinais na sua vida. Talvez esses alertas estejam aparecendo aonde? No seu relacionamento, no seu casamento, em várias outras áreas da sua vida e que você não está prestando atenção. Talvez o seu casamento já esteja assim, né, o seu relacionamento já esteja tão desgastado, vamos dizer assim. Vocês já rodaram tanto, só que por muitas vezes vocês esqueceram de parar para reabastecer. Sabe? E já tá, o tanque do casamento de vocês já está vazio, já está daquele sinal de alerta, já pronto para parar. E aí a gente precisa tomar bastante cuidado e prestar muita atenção com relação a esses sinais. Se no carro você tem aquela luz que te avisa sobre isso, na nossa vida nós temos também sinais de que a coisa não está legal, de que a coisa precisa parar, você respirar, para que as coisas continuem andando ou que as coisas melhorem. Amém? Amém. Então olha só, por que eu estou falando isso? Porque talvez também você seja uma pessoa que espera lá o seu chefe reclamar com você
que o seu trabalho não está legal, que a sua performance não está legal, para então, depois que ele reclamar, você acordar, você tomar uma providência e se dedicar mais, estudar mais, dedicar ao seu trabalho e fazer aquilo que você precisa fazer no seu trabalho. Sabe? Tem pessoas que não, tem pessoas que se antecipam. Tem pessoas que elas andam o tempo inteiro, né, com o seu tanque cheio na sua vida, que elas se antecipam a essas coisas. Elas não esperam o problema chegar. Talvez você seja também um daqueles que espera lá o seu pastor chegar para você e te chamar e te dar uma exortação e falar: meu filho, o que está acontecendo com você? Eu estou te sentindo tão frio, tão morno. Sabe? Para quê? Para a obra do Senhor. Eu estou vendo que você está longe, distante. Enquanto você tinha que estar, o quê? Cheio. Não precisava esperar o seu pastor te chamar a atenção para esse tipo de coisa. Eu estou te dando um parâmetro aqui, uma relação para você entender. Eu quero fazer o quê? Eu quero te estimular essa noite. Tá? Te estimular, te incentivar a partir de hoje você andar com o seu tanque cheio. O tanque da sua vida precisa estar cheio. Ah, Bruno, mas tá, beleza, eu entendi algumas coisas, mas não estou entendendo esse negócio de tanque cheio. Eu estou fazendo essa relação com o carro justamente para você entender. E agora você vai entender com o que você precisa encher o seu tanque. Com o que você precisa encher o tanque da sua vida. Tá bom? Agora, entenda o seguinte, as pessoas elas podem estar cheias de muitas coisas. Cheias de si mesmas, cheias de, sei lá, de piadas, de críticas, ou cheias de nada. Sim ou não? Sim. Mas vamos parar para pensar do que realmente Deus quer que nós estejamos cheios. O que será que Deus quer que a gente esteja cheio? Olha lá, em Colossenses, no capítulo 3, versículo 16, diz assim: deixe que a palavra de Deus habite ricamente em você. E a Bíblia, quando diz ricamente, é muito, é cheio. Tá? Em toda sabedoria. É o que está dizendo lá em Colossenses, no capítulo 3, versículo 16. Então, Deus quer que nós estejamos cheios de duas coisas. E eu vou te falar elas agora. Tá? Nós, como crentes, ministros do Evangelho, como cristãos, na verdade. Primeira coisa que a gente precisa estar cheio. Cheios da palavra de Deus. Para muita gente isso era óbvio. Mas tem pessoas que não. Que acham que não. Que a Bíblia talvez seja só um livro para você de vez em quando, né, ler, abrir e orar, Senhor, que cai aqui numa página que eu preciso topiar. Não é livro de sorte, de coisa, queridos. A Bíblia é um alimento para todos os dias, para a gente se encher todos os dias. Tá? Então a gente deve viver absorvendo a palavra de Deus como uma esponja. Você me entende? Independente do que aconteça, de como, né, sejamos pressionados, o que sairá da nossa boca quando a gente for pressionado vai ser a palavra de Deus. O pastor Marcelo deu um exemplo uma vez, e várias pessoas já disseram que pegaram esse exemplo para elas, e é algo que ficou marcado nas nossas vidas. Olha só, imagina uma esponja na minha mão, e nessa esponja você coloca o detergente. Tá? Colocou o detergente, então com aquela esponja você vai lavar tudo, vai limpar tudo, deixar tudo bonitinho. Se você pegar aquela esponja e colocar ali no potinho, né, no recipiente ali da esponja, mais tarde você voltar ou no outro dia, ela vai parecer que está seca. Sim ou não? Sim. Só que se você pegar ela, pingar lá um pouquinho de água que seja e começar a pressionar, a espremer, vai sair o que de lá de dentro? Sabão. Vai ou não vai? Ela aparentemente parecia estar seca, mas quando você começa a pressioná-la, vai sair sabão lá de dentro. O que isso diz pra gente? O que isso nos mostra? Que quando você está cheio da palavra de Deus, quando vier as pressões e começar a te pressionar, vai sair de dentro de você o quê? Palavra. Não vai sair murmuração, não vai sair reclamação, vai sair a palavra de Deus. Por isso que a gente tem que estar sempre cheio. Agora entenda uma coisa. Quando você está pressionado, e se você não estiver cheio, você estiver vazio, se você pressionar, tenta colocar detergente ali com a esponja pressionada para você ver. Não vai entrar. Então se você estiver vazio, com sua vida vazia, sem estar com a palavra de Deus dentro de você e as pressões começarem a chegar, você não vai conseguir colocar a palavra para dentro, meu irmão. Você vai estar muito pressionado. Agora, se você estiver cheio da palavra de Deus, a pressão vai chegar, meu filho, vai sair a palavra para tudo quanto é lado. Glória a Deus. Amém? Amém. Então vamos lá, vamos seguir.
Então, olha só, para estar cheio, não é necessário somente leitura, tá? Mas permitir que a palavra de Deus controle a sua vida. A palavra de Deus, ela precisa controlar a sua vida. Sabe por quê, querido? Se você pegar a palavra de Deus e simplesmente começar a ler e não colocar em prática aquilo que você está lendo, que a palavra de Deus é viva. Ela vai ser só um livro de autoajuda para você. Mas a Bíblia, Deus não nos trouxe a palavra dele para livro de autoajuda. Não tem nada a ver com isso. É um manual para as nossas vidas. É um manual para nos ensinar realmente sobre todas as coisas. Tá? A palavra é o que promove o crescimento espiritual, é o que nos edifica. Como diz lá em Atos 20, no capítulo 32, diz assim: agora eu os entrego a Deus e à palavra da sua graça, que pode edificá-los e dar-lhes herança entre todos os que são santificados. Sabe, a gente precisa estudar a palavra não somente para pregar. Tem pessoas que acham que assim, eu não vou ser pregador, não vou ser pastor, então eu não preciso estudar palavras desse jeito não. Não, queridos. A gente tem que estudar a palavra não é só para pregar não, mas para viver o que ela diz. Cara, quando a gente fala isso, hoje, eu e minha esposa, a gente está vivendo a palavra do Senhor. Quando eu me converti lá atrás, eu li a Bíblia. Primeiro que antes de me converter, antes de conhecer, eu tinha preguiça. Porque era muito confuso. Eu começava a ler lá de Gênesis, eu até falei isso uma vez, né? Chegava em Levítico, Deuteronômio, Jesus, aqui trem bananava tudo na minha cabeça, eu não vou ler isso não. Só que quando eu comecei a entender que a cada capítulo, sabe, aquilo ali penetra no nosso coração, a gente entende aquilo pelo Espírito, a gente começa a andar, a viver a palavra do Senhor. Coisas sobrenaturais acontecem na nossa vida, queridos. Andar sobre as águas, Pedro fez isso sem ter o Espírito de Deus dentro dele. Hoje, Deus habita dentro de nós. Bruno, você já andou sobre as águas? Ainda não. Ainda não. Mas nós vamos chegar lá, tá bom? Olha só. A palavra de Deus, ela é o quê? Ela é remédio para nós. E a gente tem que desfrutar disso. Existem remédios que a gente toma para prevenir, sim ou não? Sim. Existem remédios que a gente toma quando a gente já está doente. Então a gente precisa entender que a palavra de Deus é isso. Ela previne, e mesmo quando você está doente, ela é remédio para você. Aí você vai falar, podem falar assim, pastor, então você quer dizer que eu não tenho que tomar remédio? Irmão, eu não estou falando isso. Eu estou falando que a primeira coisa, você precisa entender o que a palavra de Deus diz sobre cura. O que a palavra de Deus diz, o que Jesus Cristo levou sobre ele para te fazer curado, para te fazer sarado. Se ele levou toda doença, toda enfermidade sobre ele, o meu espírito é curado e sarado. Se o meu corpo hoje está, infelizmente, exposto, né, às doenças do mundo, ao pecado, eu tenho que estar, então, com o meu espírito, a minha alma, inclinados para a palavra de Deus. Porque aí eu não vou adoecer. Eu não me recordo, sinceramente, de quando eu adoeci a última vez. Glória a Deus. Não me recordo. E mesmo quando eu às vezes adoeço, eu tenho uma dor de cabeça, queridos, eu não sou negligente. Se na hora ali eu faço uma oração, eu creio que aquilo vai sair, glória a Deus, várias vezes já foi embora, na mesma hora que eu orei. Mas tiveram vezes que não aconteceu. O que eu fiz? Tomei lá um comprimidinho, vou fazer propaganda do remédio. Tomei um comprimidinho, passou. A gente precisa entender, sabe, para a gente não negligenciar a fé, né, de negligência, vamos dizer assim. Sabe? A gente precisa entender isso. Então, olha só, se precisar tomar remédio, toma. Qual o problema? A medicina é boa, é maravilhosa. Deus deu conhecimento ao homem para quê? Para desenvolver a medicina. Medicina é coisa de Deus, não acha que medicina é coisa dos homens, não. É da sabedoria de Deus. Deus deu esse dom aos homens para quê? Para que ele pudesse realmente desenvolver a medicina. Agora, entenda que se o seu tanque, estiver cheio, emocionalmente falando, da palavra de Deus, é muito provável que você nem adoeça. Por quê? Normalmente tem muitas e muitas diversas doenças que são emocionais, queridos. São emocionais. Então enche o seu tanque emocional para quê? Para que você não adoeça. Tem doenças que elas aparecem no nosso corpo, na nossa vida. Por quê? Porque a gente está fraco, a gente está vazio emocionalmente.
E realmente isso afeta o nosso corpo, a nossa mente. Sim ou não? Sim. E Jesus, ele nos deu a cura. Jesus nos libertou da enfermidade. Quando você tem essa consciência de que você é curado e sarado, queridos, olha, eu conheço pessoas, conheço casos também de pessoas que passaram anos, mas muitos anos, 40 anos, 50 anos, sem adoecer. Porque entenderam o princípio da palavra de Deus sobre cura espiritual, sobre cura divina. Tudo bem, não quer dizer que você não vai ter, né, alguma dor, alguma coisa assim. A nossa carne, felizmente, ela está, né, sujeita a isso. Mas quando eu sei a minha posição e no que Cristo me tornou, a gente não adoece, queridos. Quando meditarmos na palavra de Deus de dia e de noite, nós vamos fazer com que o nosso caminho prospere. E isso diz na palavra de Deus lá em Josué, no capítulo 1, no versículo 8. Diz assim: não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Olha só. O que está falando em Josué aqui? Querido, está falando exatamente o que a gente está dizendo aqui. Se encher. Encher o seu tanque. Já logo de manhã você já começa a encher. Anda com ele cheio, não anda com ele na reserva, não. Pode chegar uma hora ali, ó, você não se atentar para o sinal, para a luzinha piscando lá na sua vida, parar de uma vez. Então se atente a isso. E ele está dizendo isso. Só então seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Sabe, a prática da palavra em nossas vidas está associada a quê? A desfrutar de uma vida de prosperidade. O problema é que as pessoas acham que prosperidade está só relacionada a ter dinheiro. Eu não tenho problema nenhum em falar de dinheiro, porque meu pai é o dono de todo ouro, toda prata, ele é rico. E eu, como herdeiro, eu sou rico também. Glória a Deus. Eu não tenho problema nenhum em falar com isso. Só que as pessoas acham que prosperidade é ter dinheiro e acabam esquecendo. Queridos, eu já falei isso, vou falar de novo. Sabe, uma das coisas mais, assim, fantásticas que eu tirei, que eu estou tirando, eu tenho certeza que muitas pessoas estão tirando também, de tudo isso que está acontecendo, dessa pandemia, é entender o que tem valor de verdade na nossa vida. Sabe, é estar com quem você gosta, é dar atenção, é cuidar do seu filho, da sua filha, cuidar da sua esposa, do seu casamento, fazer coisas que antes você não conseguia fazer porque você vivia no automático. Você vivia numa vida tão louca que a única coisa que você fazia, o seu alvo era só ter, ganhar. Você esquecia de tudo isso. E aí, lá na frente, lá no futuro, quando você já tinha todo o dinheiro do mundo, e aí? Você vai ter que gastar o seu dinheiro, talvez com a sua saúde, e você olha para trás, você nem viu seu filho, sua filha crescer. Você perdeu a parte mais linda e mais gostosa da vida, que é esse relacionamento. Sabe, a gente está tendo uma oportunidade. E tem gente que só reclama e só murmura. Queridos, eu não estou sendo aqui também, né, sem noção, digamos assim. Eu sei que, né, existem muitas coisas, muitos fatores que são difíceis. Mas vamos parar de olhar para isso. Olhar só para a dificuldade, né? Parar de olhar para a circunstância e olhar para Deus. E olhar para Deus. Se você está sozinho nessa pandemia, né? Está sozinho em casa, talvez seja a hora de olhar para dentro. Talvez seja a oportunidade que Deus está te dando para olhar para dentro de você. Se examinar, pegar a palavra e trabalhar dentro de você o que precisa ser trabalhado. Porque o Senhor, Ele quer fazer na sua vida. Porém, para Ele fazer na sua vida, você precisa estar com o seu coração quebrantado. Isso. E eu não posso quebrantar o seu coração, o Bruno não pode, só você. Você precisa estar aberto para receber a palavra de Deus. Não adianta você entrar aqui, a gente não quer ver essa sala lotada de gente que está aqui só para constar, não. A gente quer sim essa sala lotada, Facebook lotado, Instagram lotado, mas de pessoas que estejam recebendo a palavra. Amém. Para a gente não interessa aqui pessoas que estão só para constar como número. A gente quer pessoas que estejam com o coração aberto, que estejam recebendo de fato essa palavra. Pessoas que não estão aqui para julgar, para apontar dedo, para falar,
pastorzinho, lá, não sei o quê. Não, pessoas que estejam aqui para ouvir a palavra, para deixar a palavra trabalhar dentro do seu coração. É muito bom saber que tem pessoas que entram aqui, mas a gente sabe que tem pessoas que entram aqui e saem, tem pessoas que deixam ligado e talvez tá aqui, tá nem ouvindo, não tá praticando. E a gente vê na vida das pessoas. Então, se você tá aqui, se você entrou, se você tá tendo a oportunidade de ouvir, ouça, mas ouça com o coração aberto para você receber. Porque esse tempo é um tempo apropriado para você olhar para dentro, olhar para a palavra do Senhor e transformar a sua vida. Deixar o Senhor transformar a sua vida. Porque sozinho você não vai conseguir, não. Infelizmente. Isso aqui é uma direção muito, muito clara para mim do Espírito. Então, quem pegou, pegou. Quem não pegou, é isso aí. Nós estamos aqui para encher o nosso tanque, para a gente entender o quão cheio a gente precisa andar. Encher tanto que a gente precisa transbordar, queridos, transbordar essa palavra. Agora, ser bem sucedido, sabe o que é? Para um filho de Deus é inevitável. Quando você entende a sua posição em Cristo, ser bem sucedido é inevitável. E sabe qual que é a chave para isso? É o que a gente está falando, é a palavra de Deus. É da primeira coisa que você precisa se encher. Sabe por que o nosso Pai, ele é chamado na Bíblia de El Shaddai? O que quer dizer El Shaddai? Aquele que supre todas as necessidades. Todas as necessidades. Amém? Amém. Um dia nós vamos pregar sobre prosperidade, tá? Outra coisa que a gente precisa estar cheio é do Espírito Santo. Glória a Deus. Efésios 5,18 diz assim: não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Glória a Deus. Amados, nós somos cheios, nós fomos cheios do Espírito Santo, uma vez que aceitamos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, sabe? Mas há uma necessidade de um abastecimento, de nós estarmos reabastecendo continuamente, sabe? Por quê? Porque tem pessoas que aceitaram Jesus, receberam o Espírito Santo e não usufrui, não faz nada com o Espírito Santo está ali, sabe, pronto para poder transformar a sua vida e a pessoa fica inerte, não faz nada com o Espírito Santo. Então usa, se encha do Espírito Santo. Gente, é o poder de Deus que está dentro de você, sabe? Olha que interessante, como a gente vê, como nós vemos lá no livro de Atos, eles já tinham, aquelas pessoas lá já tinham sido, vamos dizer assim, cheias, elas já estavam cheios, lá no capítulo 2. E aí você continua lendo e lá no capítulo 4, novamente elas se enchem do Espírito. O que está mostrando? Que a gente tem que se encher do Espírito Santo, em todo o tempo. O Espírito Santo, ele está sempre com você. Você não pode virar para ele e falar assim: Espírito Santo, fica aqui hoje, que hoje eu vou num lugar ali, acho que você não vai gostar muito não. E aí você vai, e ele fica, não, ele está sempre com você. Você precisa se encher dele o tempo todo. Tá? Então vamos lá, das duas coisas. Entenda que, olha só, o Espírito Santo é o quê? O Espírito Santo é a criatividade. O Espírito Santo é a ação. É o sopro de vida em nós. É o poder de Deus. E muitas pessoas negligenciam o Espírito Santo nelas. Vamos lá. O evangelista Dwight L. Moody, ele é mais conhecido, né, como D.L. Moody. Gostou do inglês? Ele escreveu o seguinte: viver das experiências do passado é viver do maná velho ou do maná de ontem. Olha que forte. Tem muitas pessoas vivendo aí das experiências do passado. Ficam remoendo, nossa, lá atrás eu fui tão próspero em alguma coisa, eu fui isso, eu fui aquilo. Meu filho, você está querendo maná de ontem. Deus, ele tem um maná para cada dia da sua vida. Glória a Deus. Só vai melhorar. Só vai melhorar. Você não tem que ficar remoendo isso, guardando, esperando coisas que já aconteceram, não. Comece a viver o seu presente. Sabe, comece a viver o hoje, com aquilo que Deus te deu hoje, o que Ele tem hoje para você, o que é. Sabe por quê? A gente tem uma mania, uma busca enlouquecedora pelo futuro, porque a gente quer que o futuro chegue para a gente. Eu posso fazer um parênteses, não? Me assustou. Pode. É porque, assim, eu vivi muito tempo
profissionalmente, esperando o dia de amanhã, esperando o dia que eu ia ter mais recursos para fazer mais condições de fazer o que meus olhos enxergavam como sendo gastronomia. Até o dia que o Senhor, eu vivia orando, pedindo inspiração, vivia orando e falando com o seu pai, e aí, desembola para mim, não estou conseguindo. E aí um dia ele falou muito claramente, falou, filha, tá aí, faz hoje com o que você tem hoje. Amanhã, você faz com o que você tiver amanhã. E assim eu comecei a fazer. Comecei a fazer hoje com o que eu tinha hoje, amanhã com o de amanhã, e assim as coisas começaram a acontecer. Isso tem 4 anos. Estamos aí perseverando. Amém. Glória a Deus. Queridos, olha só, o próprio Senhor Jesus Cristo disse aos seus discípulos o quê? Que ele ia chegar um momento que ele não estaria mais presente com eles fisicamente, que ele iria para o Pai, sabe? Mas que ele não os deixaria desamparados, que viria um outro Consolador, que ficaria com eles o tempo todo, 24 horas por dia, para sempre. Esse é o Espírito Santo, queridos. Esse é o poder de Deus em mim e em você. Amém? Então, 2 coisas que você precisa se encher na sua vida. Enche o tanque da sua vida de palavra de Deus e encha do Espírito Santo. Você vai ver como é que a sua vida vai ser completamente diferente. E aí, voltando a esse assunto do tanque vazio, fica uma pergunta pra gente. Mas por que paramos sem combustível? Lembra que eu falei lá que muitas vezes a gente coloca a desculpa no dinheiro, na falta disso, na falta daquilo. Então vamos lá. Eu vou te dar 10 razões por que nós paramos, muitas vezes, sem combustível na nossa vida. Vou te dar 10 razões que talvez uma ou várias dessas razões vai despertar algo em você que vai te provocar uma mudança. Vai provocar uma mudança na sua vida. Nós cremos. Primeira razão, vamos dar uma acelerada aqui. O fato de você não começar com o tanque cheio. Pode parecer óbvio, mas é verdade. Quando você sai da sua casa com o seu carro, se você está com o tanque na reserva, você acha que você vai muito longe? Não vai. Você vai ter que parar para abastecer. E na nossa vida é a mesma coisa. Se você começar o dia com o seu tanque cheio, como é que a gente faz isso? Nós acabamos de falar. Orando. Ora a Deus. Vai para a palavra dele. Você orando, você está usando o Espírito Santo, queridos. Ora. Vai para a palavra. Pega um versículo. Ah, mas como é que eu vou fazer isso? Eu vou abrir assim de qualquer jeito? Olha só, se você não tiver muita intimidade com a palavra, faz o seguinte. Vê o que vem no seu coração. Faz uma oração antes de abrir a palavra. Se vê alguma coisa assim, o Senhor está me trazendo paz. Ok. Você que gosta muito de internet, vai no Google. O que a Bíblia diz sobre paz? Ele vai te dar 1 milhão de versículos. Você vai lá, pega um versículo e medita naquele versículo. Medita naquilo ali sobre paz. É muito simples. A gente não tem que ficar arrumando desculpa para não fazer. A gente precisa fazer. Então, se encha. Tá? Comece o dia com o tanque cheio. Amém. Vamos lá, segunda razão. Achar que está ocupado demais para reabastecer. Nossa, não, hoje eu corri demais, hoje eu não consegui abastecer o carro, hoje eu não consegui, papapá. Sabe? Às vezes a gente para sem gasolina porque a gente fica o dia inteiro fazendo o quê? Adiando o abastecimento. A gente vai adiando, vai adiando. Na nossa vida é a mesma coisa. Às vezes a gente para, a gente tem uma estafa, né? Pirei. Por quê? Você não está parando para reabastecer. Você está só esvaziando e não se enche, não se reabastece. Aquilo vai te consumindo. Essa gasolina vai queimando rápido demais. E aí não tem ninguém que aguente. Sim ou não? Sim. Então olha só, tem pessoas que estão, igual eu falei, tem pessoas que estão ocupadas demais para orar. Jesus mesmo, queridos, no ministério dele, Jesus Cristo era muito ocupado. Você imagina o ministério de Jesus? Imagina comigo. Centenas e milhares de pessoas todos os dias. Jesus me cura disso, Jesus faz isso, Jesus o fulano, Jesus... Você imagina que loucura? Você imagina se Jesus não tirasse um tempo, se ele não deixasse os discípulos, olha, agora vocês ficam aqui, que eu vou para o meu canto, eu vou lá para o monte, eu vou para onde? Eu quero ficar sozinho. Eu preciso me encher. Eu preciso restabelecer minha força, minha energia. Jesus fazia isso. Lá em Lucas 5,16 diz, mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Jesus está ensinando a gente a fazer isso. Então você precisa se reabastecer. Terceira razão, não perceber os vazamentos. Cara, dá uma dor no coração quando você enche o tanque do seu carro, você não sabe
Você não sabia que o tanque estava vazando. Você está rodando. Você acha que o carro está queimando combustível, mas que você vê está vazando combustível. Você lembra dessa frase aqui? Você lembra daquela história lá da mulher do fluxo de sangue? Jesus disse assim: sinto que de mim saiu poder. Olha que fantástico. Jesus disse isso, né? Aquela mulher do fluxo de sangue. Eu vou te fazer uma pergunta. O que tem drenado as suas forças? Pensa aí um pouquinho. O que tem tirado de você? O que tem te deixado esgotado, cansado? O que tem drenado as suas forças? Será que é somente problema financeiro? Será que não é uma falta de perdão? Alguma coisa que está acabando com você, está te deixando vazio? Será que não é alguma responsabilidade que você já deveria ter aprendido a dizer não para ela? E deixado isso, ao invés de ficar carregando isso todos os dias? Então faça isso. Perceba os vazamentos. Perceba o que está tirando essa energia, o que está tirando a sua força. Pode ser uma amizade, alguém que está perto de você, que está te sugando. Isso existe, gente. O diabo está aí para influenciar pessoas. E muitas vezes, quando ele não consegue chegar diretamente em alguém, ele vai usar outra. Ele pode usar uma pessoa que está muito perto de você. E essa pessoa está te sugando. Quarta razão, vamos lá. Ignorar as instruções do manual. Opa! Todo carro tem um manual. E nós também, como um veículo possante, nós também temos o nosso manual. Sabe, agora, se a gente ignorar o manual, tanto do nosso carro quanto da nossa vida, sabe o que pode acontecer? A gente pode começar a forçar demais o nosso motor. E aí pode chegar uma hora que ele vai parar. A gente começa a forçar ele além da capacidade. Sabe, da mesma forma que em nossas vidas, cada um de nós tem um limite físico e um limite intelectual. E não acha que isso é dado por Deus, queridos? Mas Deus colocou limite nas pessoas? Meu irmão, a gente precisa aprender as coisas por fé. Você não tem um limite físico, não, ou você é um super-homem, você é um super-herói que aguenta tudo. Não aguenta não. Se você não parar para se reabastecer, você vai pifar. E é isso que a gente está falando. Sabe? Então estude esse manual. Sabe por quê? A maioria dos equipamentos eletrodomésticos que a gente compra, a gente nem vê o manual, joga fora junto com a caixa. Ali está tudo o que você precisa para usar da melhor forma possível, para usufruir, para tirar o melhor daquilo ali, daquele instrumento, daquele carro, daquele aparelho. A Bíblia é assim. Ela está aí para você usufruir, tirar o melhor, sabe, o seu potencial, o máximo de você mesmo. Amém? Amém. Quinta razão, andar constantemente acelerado. Tem pessoas, meu amigo, não param nem para dar bom dia, nem oi. Sabe, existem momentos na vida que realmente a gente precisa acelerar algumas coisas. Mas se você nunca reduzir, nunca tirar um pouquinho o pé do acelerador, queridos, o combustível vai queimar rápido demais. Com o carro é assim, se você andar chutado, seu carro vai fazer 4, 3 km por litro. E é assim. Na vida, tudo precisa de um equilíbrio. Tem momentos que chegar rápido é fundamental, mas tem momentos na nossa vida que a gente precisa, sabe o quê? A gente precisa respeitar cada processo da nossa vida e aproveitar a paisagem, aproveitar o que você está vivendo. É o que a Paulinha falou, que a gente falou aqui. Parar de querer viver o futuro hoje. O futuro vai chegar, mas vive o presente. Para de ficar correndo, você está perdendo tempo na sua vida, você está perdendo os melhores momentos na sua vida, com as pessoas que você ama, com as pessoas que te amam. Então, respira. Respira. Sexta razão, não atentar para as luzes do painel. Nós já falamos disso. Não acreditar nelas. É perceber quando o nosso casamento, o nosso relacionamento, nosso trabalho, nossa vida começa a dar sinais. Às vezes você está esgotado, você está sonolento, você está irritado, queridos. Isso é um sinal de que você tem que botar o pé no freio, ou dar uma desacelerada. Sabe? Tem outras coisas também que começam a indicar brigas constantes, discussões no seu relacionamento. Olha, não faz isso não espera chegar na reserva e acender a luz do seu relacionamento não. Sabe? Porque pode ser difícil você ter que encher tudo de novo. Faz igual aquelas pessoas que a gente falou lá no início, que tem pessoas que andam sempre com o tanque cheio. Vai sempre enchendo,
sabe? No seu casamento, no seu relacionamento. Amém. Isso é importante para a sua vida. Tô enchendo o tanque. Aí, ó, Paulinho tá enchendo o tanque. Tô abastecendo. Sabe, muitas vezes esses alertas aparecem na nossa vida, a gente está tão cego, tão rápido, tão acelerado, que a gente não presta atenção nesses sinais. A luzinha está piscando, você não está prestando atenção. Muitas vezes Deus usa pessoas, usa um amigo, usa um parente, para te falar, para te dar um toque. Então presta atenção. 7ª razão, carregar muito peso. Quanto maior a bagagem do seu carro, maior é a queima de combustível. Tem gente que sai para viajar, meu Deus, você vai levar a casa em cima do carro. Carro, coitado, não vai conseguir nem sair da cidade, já acabou a gasolina. Sabe? Então carrega menos peso. Na nossa vida é assim também. Quanto mais peso você carrega, mais combustível você vai queimar, mais energia você vai queimar. E aí aquilo vai te deixar o quê? Cansado. Então, carregue menos peso na vida, aprenda a dizer não, sabe? Aprenda a ser bom apenas naquilo que Deus te chamou para fazer. Tem gente que quer ser bom em tudo. Quer abraçar tudo. Quer abraçar tudo. Não vai conseguir não, meu irmão. Esquece. Se Deus te chamou para uma coisa, seja o melhor naquilo que Ele chamou para fazer. Aí sim. Aí você vai ser, ó, o the best. Tá? Fora o peso que a gente traz de dores do passado, né? Pra quê? Largar lá pra trás, né? Perdoar e liberar. Entenda uma coisa, quando você sabe exatamente para onde você está indo, fica mais fácil você fazer sua mala. Hã? Gostou? Verdade. 8ª razão, dirigir sem margem de tempo. Isso também é importante. Por quê? Porque às vezes a gente coloca prazos absurdos nos nossos projetos, nos nossos sonhos, coisas, querido, que assim, a gente pode até alcançar, mas vai ser muito difícil. E aí a gente vai pegando todas as outras razões, e rápido demais, sabe? E todas as outras razões a gente não consegue. Então assim, dirija, né, com margem de tempo. Tenha tempo para fazer as coisas. A gente deve ter cuidado com a cultura da gratificação instantânea. O que é isso? Tem que ser agora. Não quero para depois. Tem que ser agora. Eu só quero isso agora. Sabe, é preciso a gente entender que algumas coisas levam tempo. Precisam de processos. E vai ser um pouco mais demorado. A nossa vida é uma maratona. Não é uma corrida de 100 metros. É uma maratona. Então, a gente precisa galgar ela, caminhar. De tempo em tempo, de processo em processo. Existem coisas que Deus vai fazer assim na nossa vida? Tem. Porque a gente já tem experiência disso. Mas tem coisas que levam tempo. Para quê? Para você amadurecer, para você se encher realmente. Vai se enchendo. Não adianta você querer fazer uma viagem de 8 horas em 3, né? Não adianta. Não vai ter jeito. Você está correndo risco. Tem um caminho que precisa percorrer. Tem um caminho. 9ª razão, penúltima. Não calcular corretamente a rota. Olha só, entenda bem seu propósito. Se prepare o máximo que você puder antes de você começar. Não adianta você... eu sei qual que é o meu propósito. Então, sai desinvestado e não se prepara. Não, querida, entenda, calcula direitinho o que você vai fazer, o que você precisa fazer. Você fazer as coisas sem planejamento, vai parar no meio do caminho, não vai adiantar. Se você fizer as coisas sem calcular a rota, você vai dar volta. Volta e volta e volta, não vai conseguir chegar onde você precisa chegar. O GPS não é assim, ele calcula a rota, muitas vezes com a menor distância, ou o caminho mais rápido. Para quê? Para que você economize no tempo, no combustível. Então presta bastante atenção nisso. 10ª razão, achar que as regras não se aplicam a você. É quando você vê o tanque na reserva, o tanque do seu carro ou o tanque da sua vida está na reserva, está piscando, e você fala assim, isso nunca aconteceu comigo, não vai acontecer. Quem já não disse isso? Quem já não fez isso? Queridos, a vez que eu parei o carro no meio do caminho, eu fui negligente. Eu fui, como se diz, está falando aqui. Eu achava que a regra não ia se aplicar a mim. Eu falava, não, vai dar, e eu sei que vai dar. Tem muita gasolina ali ainda. E o carro morre. Tá?
Se eu te falar, nada esvazia mais rápido o tanque de alguém do que o seu ego e da sua arrogância. Vou te dar um exemplo. Homens que tratam suas mulheres rudemente, homens que acham que são absolutamente tudo, né, na vida das mulheres, por quê? Muitas vezes porque, eu que coloco o dinheiro dentro de casa. Deixa eu te falar, isso é arrogância. Se você achar que ela nunca vai te deixar por causa de dinheiro, você está sendo arrogante, está inflando demais o seu ego. Nunca vou me demitir. Não, eu sou um excelente profissional, mas eu chego atrasado todo dia. Vai nessa. Então entenda, querida, a 10ª e última razão é achar que as regras não se aplicam a você. As regras se aplicam a todos nós. Então, queridos, não espere a consequência. Previna-se. Nós falamos aqui do que você precisa ser cheio. Do Espírito e da Palavra de Deus. Nós já falamos aqui, eu já te dei 10 razões. Se você esqueceu, depois esse vídeo vai estar disponível para você lá. Pega, anota essas razões. Você vai perceber que uma delas, ou algumas delas, é o que está atrapalhando a sua vida. A você crescer, a você avançar, a você realmente deslanchar naquilo que Deus te chamou para fazer. Então aprenda isso, coloque isso em prática. Isso aqui não é simplesmente uma aulinha que a gente está dando aqui não, queridos. É a palavra de Deus que está falando comigo e está falando com você. Entenda isso. Amém. Sabe, faça essa pergunta a você mesmo. O que tem deixado o meu tanque vazio? Sabe, qual ou quais dessas razões mais eu preciso colocar em prática na minha vida? Amém, amados? Amém. Glória a Deus. Olha, eu desejo do fundo do meu coração que você encha o seu tanque. Encha o tanque da sua vida de palavra. Encha o seu coração com a palavra de Deus. Encha o seu coração com o Espírito Santo, que é o poder de Deus que está disponível para você, queridos. Só assim não vai ter risco nenhum de você, sabe, do seu motor parar, de você ficar no meio do caminho. Eu desejo isso, que você coloque isso na sua vida e que você se encha todos os dias. Ande cheio, para que as pessoas olhem e te vejam transbordando. E aquilo que transbordar de você, que vai ser a palavra do Senhor, possa impactar mais e mais pessoas ao seu redor, em nome de Jesus. Amém? Amém. Queridos, vamos lá, nós temos mais 12 minutinhos aqui no Instagram. A gente vai falar agora rapidinho aqui sobre o nosso culto. Hoje é dia de culto. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Deus é bom. Hoje é dia de celebrar, amados. Olha só, na Bíblia mostra, né, que Jesus ele ceiou várias vezes com seus discípulos. Mas ali na última ceia dele, foi realmente o momento ao qual ele iria explicar aos seus discípulos, né, por que ele estaria partindo. Na verdade, toda a sua caminhada ele vinha falando aos seus discípulos. Mas aquele momento ali era o momento de quê? Era aquele momento, vamos dizer assim, maior. Daquela comunhão, daquele momento antes dele voltar para o Pai. E ele ia lhe dar ensinamentos preciosos aos seus discípulos. E ele diz, queridos, né, que está ali na palavra de Deus, dizendo que aquele momento ali seria como um memorial, para que eles lembrassem de todo o seu sacrifício, de toda a sua obra, de tudo aquilo que ele veio, o porquê, né, pelo qual motivo, pelo qual propósito Jesus estava ali e Jesus iria morrer por todos nós. Sabe, o seu corpo foi moído, foi dilacerado, para que a gente pudesse ter vida. Nós estávamos mortos. O seu sangue foi derramado para quê? Para nos lavar do pecado. É por isso que a gente, né, nesse momento, a gente dá glória a Deus. Isso é, como eu falei, é como um memorial, é em memória daquilo que Cristo fez por nós. É por isso que a gente ceia, queridos. Sabe, a gente aqui em casa, a gente tem o hábito de todos os dias, no café da manhã, no almoço, no lanche, no jantar, a gente ora e louva a Deus e dá graças a Deus pela comida, pelo maná de todos os dias que está na nossa casa. É isso. E todas as vezes que a gente está ceando, que a gente está junto, que a gente está comemorando, a gente lembra de Jesus. É isso que Ele pede para nós, para que nós nunca esqueçamos. Ah, mas eu nunca vou esquecer, eu entreguei minha vida a Jesus e tudo, queridos. Mas é um momento para a gente comemorar, para a gente, sabe, ter essa memória, essa lembrança. Sabe, como eu falei antes, amados, olha só, o primordial que você precisa, sabe, é do batismo de Jesus, é a entrega da sua vida a Jesus Cristo. Esse é o principal, esse é o que você precisa para quê? Para que você assente à mesa com o Pai e com seus irmãos.
Esse é o fator principal. É claro que existe o batismo nas águas, existe o batismo no Espírito Santo. Pastor, mas eu tô em pecado, eu pequei, nossa. Meu irmão, nunca é tarde para você se arrepender. Então, se você hoje está assim, se arrependa agora. O teu pai está te esperando na mesa para você ceiar com ele. Se você acha que hoje você é indigno, que você não pode, se arrependa agora, você pode fazer isso. Você não precisa de pastor, você não precisa de padre, você não precisa de líder espiritual para nada disso. Hoje a sua comunhão com Deus é direta. Então basta você, pai, me perdoa, Senhor, eu me arrependo. Eu me arrependo porque eu vinha tendo uma vida desregrada, eu vinha fazendo coisas que não agradam o Senhor. As palavras que saíram da minha boca, pai, eu me arrependo em nome de Jesus. Pronto, meu irmão, você está pronto para ceiar. Se você entregou sua vida a Jesus Cristo. Agora, se você não fez isso também, deixa eu te falar, como eu disse aqui, somente os filhos podem ceiar com o pai. Se você não entregou sua vida a Jesus ainda, entregue agora. Vamos lá? Fala aí, Jesus, eu entrego a minha vida ao Senhor. Eu creio com meu coração, em fé, que o Senhor morreu por mim, pelos meus pecados, e ressuscitou dentre os mortos, para que eu também pudesse ter uma nova vida. Por isso eu torno o Senhor Jesus Cristo, Senhor, único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Pronto, você fez isso de coração. Você já está pronto para ceiar com o Senhor. Amém? Glória a Deus, amém. Então, só ler aqui 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23. Já pega aí seu pãozinho, seu cálice. Fez um pãozão, né? Diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, repartiu e disse: isso é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Então vamos lá, pode comer do pão. E por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes em que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Então pode tomar o seu cálice. Amém, aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor fez por nós. Obrigado por esse amor incondicional, esse amor sem explicação. Jesus, que é a prova viva do amor de Deus por nós, queridos. É isso que a gente tem que fazer, louvar e agradecer o Senhor todos os dias. Amém? Amém. Glória a Deus. Então é isso. Espero que você tenha gostado hoje do nosso culto. Espero que você tenha ceado com a gente também. Sabe, você é filho, você tem direito sim. Tá bom, queridos? E olha, não esquece. Pega essa palavra, coloque em prática. Se encha todos os dias. Tenha todos os dias na sua vida. E a sua segunda-feira tem que ser igual a sua sexta-feira, igual ao seu feriado, igual ao domingo, querido. Quando você está cheio, é assim. Você não tem tempo mais para murmurar, para reclamar. Amém? Aliás, pare de murmurar, né? Por favor. Pelo seu bem. Amados, nós vamos tocar um louvorzinho aqui agora, tá? Pra gente terminar. Finalizar com louvor, né? Finalizar com louvor. Nós começamos com louvor. É porque hoje a palavra era um pouco extensa e a gente tinha, né, o culto, mas deu tudo certo. Graças a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Se cair aqui no Instagram, já vamos deixar o nosso agradecimento, nosso tchau. Ainda tem 6 minutinhos, tá? Mas, ó, beijo no coração de vocês aqui no Instagram. Muito obrigado. Obrigada a todo mundo pela participação. gente. Pessoal, compartilha, tá? Isso aqui fica 24 horas, mas eu subo os vídeos aqui, todos os nossos cultos estão lá na nossa página do YouTube, Verbo VRB. Entra lá, clica no sininho, como é que fala esse negócio aí? Clica no sininho para receber todas as notificações toda vez que tiver vídeo novo. Mas como é que chama lá? Curte, dá o like, se inscreve no canal. Se inscreve no canal, tá bom? E vamos compartilhar dessa palavra. Esperamos vocês lá. Amém?